continuamos aqui com as nossas aulas virtuais, as nossas aulas através do vídeo aula. E as nossas aulas sempre presenciais acontecem aos domingos, pela manhã de 9 às 10 horas, na comunidade Batista Assembleando, Rua Estados Unidos, número 44, para Nações Unidas, Sabará, Minas Gerais. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula. Mas antes de ir para a sexta aula, gostaria de fazer aí, saber como é que vocês estão aí, fazer um lembrete aí, juntamente com vocês, para ver se vocês estão afiadinhos aí na quinta aula. Então vamos lá. Na quinta aula, você lembra qual foi o tema da lição que nós estudamos? Beleza, nós estamos lembrando aí que na quinta aula nós estudamos o tema como estudar a Bíblia. Você lembra qual o texto básico é o versículo chave dessa lição? Então toda lição a gente tem um versículo básico aí da lição. Você lembra qual foi esse? Muito bem, Salmo 119, versículo 97, que diz assim: quanto amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. Ok? Nessa lição também de número 5, você aprendeu algumas coisas sobre a Bíblia. A Bíblia é a base da sua vida espiritual. Então foi a primeira coisa que você aprendeu. A Bíblia precisa ser lida em oração e com a ajuda do Espírito Santo. Você aprendeu também nessa quinta aula, a leitura da Bíblia exige reverência, exige interesse, inteligência e obediência. Você aprendeu também um estudo bíblico aproveitoso, ele requer um horário certo, um ambiente certo e um método certo. E aprendeu também que nada deve impedir sua comunhão com Deus pela leitura da palavra. Nessa lição, eu fiz também algumas perguntas para vocês. Então, se você lembra aí, eu perguntei: você concorda que nosso dever como filho de Deus é conhecer e entender melhor a vontade do Pai Celestial para a nossa vida? Eu perguntei também: como nós podemos conhecer a Deus? Pensa e responda aí para você mesmo, aí no seu caderninho aí. Eu perguntei para você: você gosta de ler? Se você diz que sim, pode. Mas se você diz que não, você gosta de estudar? Beleza, se você gosta de estudar, ótimo. Se você não gosta de ler, como que você vai estudar a Bíblia? Você precisa observar se no texto, quando você lê esse texto, você precisa observar a seguinte coisa: tem algum exemplo que você deve seguir? Aí você vai anotar aí no seu caderno. Sim, tem. Qual seria esse exemplo? Aí depois, continuando lendo o texto, você vai fazer uma outra pergunta: há alguma ordem que você deve obedecer? Sim ou não? Se for sim, você anota qual é a ordem que você deve obedecer. Se for não, ok, você não precisa escrever nada. Aí você também vai observar no texto, quando você estiver estudando a Bíblia, se há algum pecado que você deve abandonar. Aí se tiver, você sabe qual é o pecado que precisa abandonar, você vai escrever qual o pecado que o texto está falando ali. O pecado X, mentira, talvez você é uma pessoa que fala palavrões, palavras obscenas e mente muito e outras coisas que você sabe o que você faz, você vai escrever lá. E a última coisa, quando você estiver estudando o texto, você precisa observar o seguinte: há alguma promessa de Deus para você se apropriar dela? Aí você vai escrever sim. Por exemplo, se você pegar lá, só um exemplo aí. Se você pegar lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está dizendo assim: se confessar. Então confessar é uma condição: os vossos pecados
Deus é fiel, olha a promessa aí, Deus é fiel e justo para te perdoar, ok? Então esse aí é um breve resumo da aula de número 5 e hoje nós vamos para a nossa aula de número 6. Hoje na lição de número 6 nós vamos estudar o tema como vencer as tentações. Então eu lembro a você, toda vez que você for estudar a sua Bíblia, se você for fazer seu devocional, estudar a Bíblia, você precisa ter na sua mesa a Bíblia, eu sempre lembro isso, caderno, ter marca-texto, canetas, outros tipos de literatura aqui para você pesquisar, tem um dicionário bíblico. Então, o que essa Bíblia aqui, né, dessa linguagem está dizendo? Então, você vai pegar uma Bíblia de uma outra linguagem, aí você vai, eu vou pegar um dicionário aqui, eu preciso olhar no dicionário, o que o dicionário está dizendo? O que essa outra Bíblia aqui está dizendo? Então, é importante quando você for estudar a Bíblia, você precisa ter na sua mesa outros tipos de literatura, outros livros que falam do assunto que você está estudando. Você precisa ter o livro principal, que esse aqui não pode faltar, que é a Bíblia. Precisa ter seu caderno aí para você fazer suas anotações, vai ter gracinha, ok? Você precisa fazer suas anotações, fazer sua conferência aí dos textos, anotar bonitinho se estiver estudando. Precisa ter a lição ali que você vai estudar, marcar, conferir os versículos e está certo, beleza? Então vamos lá. Então na lição de hoje nós vamos falar como vencer as tentações. O texto básico desta lição está em Mateus 26, 41, que está dizendo o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então esse é o versículo chave aí para você decorar. Próxima aula, eu vou perguntar para você qual que é o versículo chave aí da lição de número 6, como vencer as tentações, beleza? Então vamos lá. Essa lição, ela existe algumas verdades práticas. Tentação é um convite para pecar. Então olha bem para você ver. Nós estamos falando aqui como vencer a tentação. Então o que é a tentação? A tentação é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. A tentação vem do diabo. A tentação vem do diabo, vem de outras pessoas, vem de dentro, mas nunca vem de Deus. Então você nunca pode dizer, quando você é tentado, Deus está me tentando. Não, Deus não nos tenta não. Então quem tenta você é o diabo. Quem tenta você são as outras pessoas, principalmente para você adolescente que tem irmão em casa. Você sabe como é que o negócio não é fácil. Você tem irmão na faixa etária aí em casa, como é que tenta você mesmo, mexe com as suas coisas, você fala que deixou alguma coisa no lugar, fala que não mexer, vai lá e mexe, então é isso mesmo. Então, a tentação ela vem do diabo, vem de outras pessoas e vem de dentro, ou seja, vem de dentro da gente, você é tentado por dentro. Então, quando você é tentado, você ainda não pecou. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. O pecado é quando você cai e não resiste à tentação, beleza? Então, olha bem, quero incentivar você, decore o versículo chave da lição. Então, toda lição ela tem um versículo chave. Então, é importante que você escreve 1, 2, 3 vezes no seu caderno, depois você vai tentando falar sem ler, vai falando aí, quando você errar, você confere lá. Se você não conseguir falar tudo, você confere de novo, até você conseguir decorar. Por quê? Porque é importante que você decore versículos bíblicos, que você tenha conhecimento de alguns versículos da Bíblia, sem precisar de ter a Bíblia, né? Às vezes vai haver algum momento que você não tem a Bíblia ali por perto, então você precisa decorar alguns versículos, ok? O objetivo desta lição, você vai aprender que existe tentações, mas tem alguém que é o autor que vai te ajudar você a vencer as tentações, ok? Então, eu lembro você de novo. O versículo da semana para decorar, guardou aí, Mateus 26, 41. Eu vou repetir de novo. Vigiai e orai
tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, beleza, você já está decorando aí, você me ajudou até a falar aqui, porque você já está decorando. Ótimo aí. 3 perguntas. Será que consigo vencer as tentações? O que você ganha quando você consegue vencer as tentações? Você já parou para pensar no que se ganha quando vence as tentações? Então, o que é preciso fazer para vencer as tentações? Eis a boa notícia: você pode vencer a tentação. Não é impossível. Então não é impossível vencer a tentação? Não. Com a ajuda de Jesus, você pode aprender a resistir à tentação e a viver livre do pecado. A Bíblia nos mostra como isso é possível. Vamos conferir lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Então, abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13, vamos ler junto aí, ok? Abriu? Você não está com sua Bíblia aí não? Tem que assistir as aulas com sua Bíblia na mão, hein? Então vamos ver o que está escrito lá. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, está dizendo assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que você possa suportar. Então lembre disso. Se você for tentado, há um escape para você vencer a tentação. O próprio Deus, Ele vai mandar para você o livramento, o escape. Então a Bíblia diz que nunca das tentações são impossíveis de resistir. Ele sempre oferece uma saída. Resistir à tentação pode ser muito difícil às vezes, mas não é impossível. Se você arrependeu de seus pecados e crê em Jesus, Ele vai te ajudar você a vencer as tentações. Então, a Bíblia diz que Deus nunca dá tentações que são impossíveis de resistir, ou seja, Deus nem vai tentar você. Eu já disse aqui que a tentação ela vem do diabo, a tentação ela vem dos seus irmãos, dos seus familiares, das pessoas que estão próximas de você, e a tentação vem através de dentro mesmo. Você é tentado por algo, você luta contra algo que está vindo de dentro de você para fora. Mas lembre-se de uma coisa: Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele te ajuda você a vencer as tentações. 3 perguntinhas para você responder aí. É possível ser tentado e não perceber? Você acha que é possível ser tentado e não perceber? Segunda perguntinha: o que te leva a ter certeza que é possível pecar sem estar ciente? Então você acha que você pode pecar sem estar ciente? Em sua opinião, o que significa ser tentado? Pensa aí. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui de alguns pontos de onde vem a tentação. Então vamos lá. Conheça o autor da tentação. Na opinião de vocês, quem que é o autor da tentação? Então você respondeu aí. Se você respondeu que o autor da tentação é o diabo, você está correto. Parabéns aí. Você arrebentou agora aí, que é isso mesmo. A resposta certa é: o autor da tentação, ele é o diabo. A gente vê lá desde o princípio, na verdade, nem desde o princípio. Desde lá do céu, o que Satanás fez lá, o diabo fez? Ele conseguiu converter 1/3 dos anjos através do assédio, através da tentação, através de oferecer algo. Já percebeu que a tentação ela sempre vem com algo, sempre
oferece algo, o diabo ele sempre oferece algo para você. Você já percebeu que quando você é tentado, a gente sempre quer tirar vantagem perante a tentação? Então isso mesmo, o autor da tentação é o diabo, ok? Vamos conhecer agora algumas fontes da tentação. Então a primeira fonte de tentação é o diabo. Sua profissão é tentador. Então, olha bem, uma das profissões do diabo é ser tentador. Então, o diabo ele nos tenta o tempo todo. A segunda fonte da tentação que o diabo nos oferece, ele tem sua função de tentar as pessoas. Olha bem, então o diabo ele tem a função, ele tem a profissão de tentador. Ele tem a função de tentar as pessoas. Uma outra coisa é, sua vitória é quando as pessoas cedem à tentação. Então a vitória do diabo é quando você cede à tentação. Sua derrota é quando as pessoas vencem a tentação. Então você quer vencer o diabo, você quer derrotar o diabo, vence as tentações. E a segunda fonte de tentação é a carne. E os que são de Jesus Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Então confere aí na sua Bíblia aí. Os que são de Jesus Cristo crucificam a sua carne. Então, professor, você está dizendo aí que para mim vencer a carne, eu preciso crucificar ela sim. A palavra de Deus, ela diz aqui em Gálatas, que os que são de Jesus Cristo crucificam a sua carne. Por isso que nós vemos toda aquela história ali, quando Jesus passou ali pelo Getsemane, foi até o Gólgota, foi crucificado, porque ele precisava mortificar a sua carne. Sua carne precisava ser sacrificada por causa do pecado. Por isso Jesus passou por toda aquela situação ali. Então, se nós quisermos vencer a tentação e as paixões da carne, nós precisamos crucificar a nossa carne na cruz de Cristo, ou seja, em Cristo Jesus. Uma outra fonte da tentação aí é o mundo. O mundo como fonte da tentação não é o mundo físico, criado por Deus. João exorta que não amemos o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Você vai ler isso lá em 1 João, então não é no Evangelho de João não, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Então olha que interessante. Se a gente observar lá no Jardim do Éden, a gente voltando lá no Jardim do Éden, quando o diabo ele ofereceu a Eva, dizendo para Eva, para que ela comesse do fruto ali, não é maçã, tá? Então se alguém ensinou para você aí que o fruto que Adão e Eva comeu é maçã, está fora da palavra. A palavra diz que o fruto que Adão e Eva comeu lá no Jardim do Éden se chama fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo, o que ele fez ali com Eva? Ele levou Eva a ser tentado pela carne, depois ele levou ela a cobiçar, né, aquele fruto ali que Deus havia dito para ela comer, depois ele levou ela à soberba da vida. E na soberba da vida, o que o casal ali no Jardim do Éden fizeram? Ela comeu do fruto e deu para Adão também comer. Então, você lembra que nós estamos falando do tema principal nosso aqui, é como vencer as tentações. Então não esqueça não. O tema principal da nossa lição aqui é como vencer as tentações, ok? Mas há caminho para a vitória. Então eu falei aqui de o que você é tentado. Então lembra aí, você é tentado pelo diabo, você é tentado as pessoas que estão próximas de você e você é tentado pela carne.
tentação não vem de Deus. Anota aí no seu caderninho o texto aí. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que o Tiago está dizendo aqui. Vamos conferir aqui na palavra, que é importante. Toda vez que fala, não sei se você lembra a primeira aula que eu dei aqui, eu falei até com a palavra Fabiano, né? O líder da Rede Jovem, ele falou aqui uma vez uma palavra que ele deu, que nós vamos ser bereano. O que é o pessoal bereano? Fala para eles um texto, eles vão lá e conferem. Então confere aí na sua Bíblia aí. Olha o que ele está dizendo aí, em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Olha lá. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, olha o que ele está dizendo aí, ó. Tiago 1, do versículo 13 ao 15. Vamos ler lá? Achou? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, do versículo 12, versículo 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então olha bem, se a tentação não vem de Deus, então por que somos tentados? O diabo é quem nos tenta. Mateus 4, versículo 1. Ele usa como ferramenta a cobiça que há no interior do homem. Segundo o texto da lição, segundo o texto lido, a tentação é um processo que envolve 3 estágios. Então, envolve a cobiça, o pecado e a morte. Então, olha bem para vocês verem. Em sua opinião, como resistir à tentação? Pensa aí, a sua opinião, como resistir à tentação? Então eu falei que a primeira verdade, que a tentação não vem de Deus. Segunda verdade, não somos tentados acima do que podemos resistir. 1 Coríntios 10, versículo 13. Então pega aí, anota primeiro. Anota primeiro, 1 Coríntios 10. Anotou aí? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está dizendo o seguinte. Então vamos lá? Achou aí? Então vou ler. Não sobreveio a vós tentações que não fossem como os homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que vocês possam suportar. Então, está vendo? O próprio Deus aí. Então, muitos dizem: não pude resistir, a tentação foi mais forte do que eu. E isso não é verdade. Sempre podemos resistir às tentações. No texto que eu li aqui, está dizendo o quê? Que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E está dizendo também que o próprio Deus, quando você for tentado, o próprio Deus te dá o livramento, o próprio Deus te dá o escape. Em sua opinião, por que Deus permite que nós sejamos tentados? Então vamos aí para a última verdade. Deus sempre vai livrar o piedoso de cair em tentação. Então vamos lá na primeira carta de Pedro. Então se tiver dificuldade aí achar a carta de Pedro, você vai lá, Tiago, Hebreus, aí Pedro está logo ali, depois de Tiago, você encontra a carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está dizendo o seguinte. Vamos lá? Achou aí? Você achou? Então vamos ler junto aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele está dizendo lá. Então, Deus sempre vai livrar os piedosos de cair em tentação. Então olha bem.
Vemos, portanto, que a provação é manter cativos ímpios, que seguem os desejos. Então, olha bem, Deus, certo aqui, só um clique, mas é isso mesmo. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter cativo os ímpios para o dia do juízo. Então, a pergunta é: o que você... A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor sabe livrar os piedosos. Então, você é piedoso? Se você é piedoso, você consegue se livrar da tentação. Ou você é ímpio? Quando Deus é uma pessoa realmente lutando contra a tentação, Ele sempre vai livrá-lo de cair. Deus guia de Ló afligido todos os dias sua alma. Ou seja, Ele não queria envolver com a injustiça daquele povo. Precisamos resistir a tentações e ao pecado até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias e jamais nos abandonaria. Em sua opinião, qual é a área que mais somos tentados? Então você, eu falo que a adolescência é uma idade muito difícil e você sabe qual é a área que você é mais tentado. Talvez é uma mentira, talvez você mata a aula, você mente com seus pais, talvez eu lembro que eu já falei aqui dos trabalhos que você não fez e fala que fez. Então, e tem outros pecados também na adolescência. Mas você sabe aí a área que você é tentado. Então, o que você aprendeu com tudo isso aqui? Concluindo agora, resumindo aqui agora, tudo que você aprendeu aqui. A tentação ela existe. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Então olha bem. Pastor, então você está falando que se eu pensar, eu pequei? Não. Se você não praticou, tem um dinheiro ali. Não é seu. Aí você pensou assim, vou pegar. Aí você sentiu tentado em pegar, mas você não pegou, então você não pegou porque você não concluiu. Aquela menina lá do BH, do supermercado, lá da padaria, você foi lá comprar algo na padaria, no supermercado, recebeu um troco a mais. Aí você saiu e falou, vou ficar com esse dinheiro. Mas aí depois você pensou, bem, não é meu, eu preciso devolver, porque a menina lá do supermercado, da padaria, me deu troco a mais. Então você foi tentado. Então ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Satanás, o diabo, ele é o autor da tentação. Então você também, nesta aula aqui, vai anotando isso. Agora eu resumo de tudo que eu falei aqui. A tentação vem através de Satanás, então lembre disso. Deus não tenta ninguém. A tentação vem através de quem então? Vamos lá, repete comigo aí. A tentação vem através de Satanás, da carne e do mundo. Vimos também, a Bíblia mostra o caminho da vitória sobre a tentação. Então, nesta manhã, nesse dia, o horário que você vai assistir essa aula aí, eu não sei, mas aprendendo 3 verdades sobre a tentação. Primeira verdade é, a tentação não vem de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Segunda verdade, não somos tentados acima do que podemos resistir. 1 Coríntios 10, versículo 13. E a terceira verdade que você aprendeu nessa aula de hoje é: Deus sempre vai livrar os piedosos de cair em tentação. 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, estava dizendo, versículo 9. Ok? Então, bacaninha aí, estamos chegando ao final de mais uma aula. Então essa foi a 6ª aula. E depois, quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu vou fazer um balanço com você dos resumos das aulas, para ver se você assistiu todas as aulas, hein? Quem sabe disso que quando nós voltarmos às aulas
especiais, se você lembrar de todas as aulas que nós fizemos aqui até hoje, e tiver assistido e comentado uma coisa sobre ela, você sabe que ganha os prêmios sim. Joel adora dar prêmio aí para a galera, né? Então vamos lá. Fechando aqui, eu gostaria agora, né, de fazer uma oração com você. Talvez você tenha dificuldade de vencer a tentação. Talvez você tenha dificuldade, mas você não vence a tentação sozinho. Eu disse aqui para você, para vencer a tentação, você só vence a tentação através de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Ah, mas professor, eu não tenho o Espírito Santo em mim. Eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Então, vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração comigo aí. Se você ainda não fez o convite, convidando Jesus para entrar na sua vida, na pessoa do Espírito Santo, eu quero te ajudar você agora. Juntos nós vamos fazer este convite. Então vamos lá? Abaixa a sua cabecinha aí aonde você estiver agora e faça comigo a seguinte oração. Mesmo se você já fez essa oração, faz de novo. Ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e necessito do teu perdão. Arrependo-me, Senhor, dos meus pecados. Eu creio e confesso que Jesus Cristo veio em carne, foi crucificado e ressuscitou. Confesso que Ele é Filho de Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, o seguinte: que aquele que com tua boca confessa ao Senhor Jesus e com o teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo, visto que eu confesso com o coração e creio para a justiça, e com a boca eu faço a confissão para a salvação. Por isso, mas vai dizer seu nome aí, eu, Joel, recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu, Joel, nego todo envolvimento com outros deuses, ídolos e entidades. E eu declaro que a partir de agora eu sou de Jesus. Pai querido, perdoe os meus pecados, como eu perdoo os que me prejudicaram, e eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero deixar com você aí, você pode assistir essas aulas quantas vezes você quiser. E já é a 6ª aula, todas as aulas estão aí, nossas videoaulas já estão aí. Então hoje é a 6ª aula, você pode assistir quantas vezes você quiser, ok? E até a próxima aula, que Deus abençoe você.